Família de luz, além das nossas orações cantadas, trago agora uma série de histórias angelicais para fortalecer sua fé. Hoje quero te conduzir por um caminho profundo. Uma história real em sentimento, verdadeira em energia. Uma história sobre cura, fé, dor e sobre o momento exato em que um coração cansado encontra um anjo disposto a recolher cada pedaço quebrado e transformá-lo em luz. Respire fundo, deixe que cada palavra toque você, porque talvez esta não seja apenas a história de alguém. Talvez seja, de alguma forma, também a sua. O nome dela era Helena, uma mulher simples, de alma gentil, mas que carregava dentro do peito um cansaço que não conseguia mais esconder. Nos últimos meses, a vida dela tinha mudado de um jeito que nem ela conseguia compreender. Antes, Helena era luz para todo mundo. Ajudava vizinhos, acolhia amigos, cuidava de quem precisava. Mas, como tantas pessoas de coração bom, esqueceu de cuidar dela mesma. E então, aconteceu. Primeiro, veio a tristeza silenciosa. Depois, o medo sem nome. E por fim, aquela sensação de que algo dentro dela tinha quebrado e não importava o que fizesse, ela não conseguia mais juntar os pedaços. O médico dizia que era ansiedade, a família dizia que era fase, os amigos diziam que ela precisava descansar, mas ela sabia, no fundo, sabia que estava lutando uma batalha invisível, solitária, profunda. Naquele dia, Helena acordou com o peito pesado, como se tivesse carregado o mundo inteiro durante a noite. O corpo não respondia, a mente gritava, a alma chorava. Ela se levantou devagar, foi até a janela e observou o céu cinzento. Deus, sussurrou com a voz quebrada, se o Senhor ainda me escuta, por favor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Um silêncio absoluto preencheu o quarto. Um silêncio tão profundo que quase a machucava. Ela fechou a janela, sentou-se na cama e deixou o choro vir, sem resistência. Era um choro daqueles que lavam a alma, mas também daqueles que revelam quanto tempo alguém segurou firme demais. E naquele momento, no auge do desespero, Helena falou algo que nunca tinha tido coragem de dizer. Se existe um anjo para mim, se existe alguém que possa me ouvir, eu estou pedindo ajuda. Eu preciso de cura, eu preciso voltar a viver. Ela fechou os olhos, exausta, e adormeceu. Mal sabia ela que seu pedido não havia apenas sido ouvido, mas havia ecoado diretamente no coração de um anjo. Muito além da visão humana, em um plano onde a luz respira, vibra, se move e existe como ser vivo, um anjo ouviu o pedido de Helena. Ele era conhecido como o Anjo da Cura. Seu nome não era pronunciado como palavras humanas. Era mais como um sopro, um brilho, uma frequência. Mas seu propósito era claro: restaurar aquilo que foi quebrado, renovar aquilo que foi perdido e devolver vida onde a dor parecia ter dominado tudo. Quando o pedido de Helena chegou até ele, não veio como um simples pedido. Veio como um grito silencioso, um clamor profundo, um som tão cheio de dor que fez sua luz estremecer. O anjo da cura abriu suas asas, grandes, resplandecentes, infinitas, e deixou que a vibração do chamado preenchesse cada parte dele. Ela está pronta, disse em voz suave, como se conversasse com a própria luz. Seu coração pediu, sua alma autorizou. É hora de ajudá-la. Com um movimento sutil, ele atravessou camadas de luz, planos, frequências, descendo em direção ao mundo físico, onde Helena dormia com o rosto molhado de lágrimas. E ao se aproximar, a casa inteira pareceu respirar diferente. O ar ficou mais leve, o tempo ficou mais lento, a escuridão ao redor perdeu força. Ele entrou no quarto dela como um sopro quente, como um perfume doce, como uma presença silenciosa, porém profunda. O anjo observou a mulher adormecida, viu sua alma cansada, seu corpo enfraquecido,
sua mente saturada de medo. Mas também viu algo que nenhum humano havia percebido. O espírito dela ainda brilhava. Fraco, sim, mas brilhava. E era esse pequeno brilho que o anjo tinha vindo reacender. Ainda enquanto dormia, Helena sentiu algo estranho. Uma espécie de calor suave no peito. Parecia um carinho, uma presença, uma mão invisível repousando sobre o coração dela. O anjo da cura aproximou-se e tocou exatamente onde doía. Não fisicamente, mas na alma. E ao tocar, ele viu tudo o que ela enfrentava. Viu o medo que ela escondia. Viu as noites em claro. Viu o sorriso que ela fingia. Viu a força que ela emprestou aos outros, enquanto ninguém percebia que ela estava quase caindo. Viu as decepções, as perdas, os traumas. E viu o ponto mais doloroso de todos. Helena tinha esquecido quem ela era. Ela havia se perdido das próprias certezas. Havia esquecido a própria luz. E, sem perceber, começou a acreditar numa mentira terrível. A de que não era forte, não era capaz, não era merecedora. O anjo fechou os olhos e começou a transmitir luz. Luz que não era apenas energia. Era lembrança de amor divino. Era cura viva, pulsante. E enquanto Helena dormia, algo começou a se transformar. Seu corpo relaxou. A respiração acalmou. O peito doeu um pouco menos, como se uma mão estivesse tirando, devagar, camada por camada, tudo aquilo que sufocava ela. O anjo sorria. Ele sabia que aquele era apenas o começo. Helena acordou no dia seguinte de um jeito diferente. Não estava totalmente bem, longe disso, mas o peso no peito estava menor. Estranho, murmurou, levantando devagar. Ela foi até a cozinha, ainda cansada, e preparou café. Enquanto esperava a água ferver, olhou para a janela e então viu. Um pequeno feixe de luz atravessou o vidro e tocou exatamente sua mão. Não era luz comum, era quente. Era suave e era reconfortante. Ela aproximou a mão e a luz aumentou, como se a reconhecesse, como se estivesse respondendo. Um arrepio percorreu todo o corpo dela. "O que é isso?" sussurrou com um misto de medo e esperança. Ela não sabia que esse era o primeiro sinal. O primeiro de muitos. Aquele feixe de luz era o anjo tentando dizer: "Eu estou aqui." Ao longo dos dias seguintes, coisas pequenas começaram a acontecer, tão suaves que Helena não conseguia explicar. As plantas da casa, que estavam murchas, começaram a reviver. O quarto parecia mais iluminado, mesmo com a janela fechada. À noite, ela sentia um calor perto do ombro, como se alguém estivesse sentado ao lado dela em silêncio. E, estranhamente, ela começou a sonhar com uma figura de luz. Não via o rosto, não ouvia palavras, mas sentia amor. Muito amor. O anjo da cura estava trabalhando. Ele não tinha pressa. Anjos nunca têm. Cura verdadeira é como água. Entra devagar, preenche, dissolve, transforma. Aos poucos, porém, para sempre. Mas como toda jornada de cura, houve recaídas. Houve uma noite em que Helena não aguentou. A dor voltou forte, os pensamentos negativos intensos, o medo esmagador. Ela caiu de joelhos no chão do quarto e chorou como nunca. "Deus, eu achei que estava melhorando. Por que está tudo voltando? Eu não consigo mais. Eu não consigo." E foi aí que aconteceu algo. O ar mudou. A temperatura mudou. A energia do quarto mudou. E pela primeira vez, Helena sentiu nitidamente uma presença atrás dela. Não era imaginação, não era sonho, era o anjo da cura, finalmente se revelando. Ela não conseguia ver com os olhos, mas sentia. Sentia como se algo enorme, luminoso estivesse envolvendo ela. Um abraço invisível, mas tão real que fez o choro dela diminuir. E então, uma voz suave, não um som físico, mas uma voz dentro da alma, falou: "Eu estou aqui. Você não está sozinha. Eu nunca a deixei." Helena congelou.
A respiração falhou e lágrimas de alívio começaram a substituir as de dor. Quem é você? Sussurrou trêmula. A resposta veio como luz. Eu sou o anjo da cura e eu vim porque você pediu. Desde aquela noite, tudo mudou. O anjo não se mostrava fisicamente, mas sua presença era constante. Quando Helena acordava triste, sentia uma mão invisível acariciando seus cabelos. Quando pensamentos negativos vinham, sentia como se uma luz quente empurrasse as sombras para longe. Quando o medo tentava dominá-la, sentia asas envolvendo sua alma. Aos poucos, ela começou a respirar fundo novamente. Começou a se olhar no espelho e ver não apenas uma mulher cansada, mas alguém que estava renascendo. O anjo trabalhava sem descanso, tocava memórias, apagava culpas, destravava emoções, cicatrizava feridas antigas. E toda vez que Helena desmoronava, ele dizia: cair não é fracassar, cair é parte da cura. Eu te levanto quantas vezes forem necessárias. E ela acreditava. Pela primeira vez em meses, acreditava. Mas havia uma ferida que nem ela queria tocar. A mais profunda de todas. Era uma lembrança antiga, um trauma guardado, algo que ela evitou por anos, até de si mesma. O anjo sabia, e ele esperou pacientemente até que chegasse a hora. Foi numa tarde silenciosa. Helena estava sentada no chão da sala quando, de repente, sentiu o coração acelerar sem motivo. Memórias vieram, imagens, palavras duras que ouviu no passado, o abandono, a dor, a solidão. E ela começou a chorar de novo, chorar como se estivesse vivendo tudo outra vez. O anjo aproximou-se e tocou a testa dela, e então disse: você não precisa mais carregar isso sozinha. Entrega para mim. E ela entregou. Tudo, cada pedaço, cada dor, cada trauma. E o anjo transformou aquilo em luz. A partir desse dia, algo dentro dela começou a florescer. Helena voltou a sorrir. Um sorriso verdadeiro, não forçado. Voltou a sentir gosto na comida. Voltou a ouvir música. Voltou a sonhar, um brilho voltou aos olhos e o anjo observava, feliz. Porque cura não é apagar o passado, é transformar dor em força, é transformar ferida em sabedoria, é transformar queda em recomeço. E Helena estava renascendo. Numa manhã tranquila, ela acordou e sentiu algo diferente. A presença do anjo era mais intensa, mais brilhante. Ela fechou os olhos e sussurrou: você está indo embora? A luz dele brilhou ainda mais suave. Eu nunca vou embora, mas agora você consegue caminhar. Ela sorriu e ele completou: quando sentir medo, lembre-se, a luz está em você. Eu só te ajudei a enxergar de novo. E então, como um sopro, ele se elevou. Helena abriu os olhos. O quarto parecia mais iluminado do que nunca. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz. Helena viveu, a partir dali, sabendo que a cura verdadeira não é um destino, é um caminho. E em todo caminho, sempre existe um anjo caminhando junto. Hoje, essa mesma energia chega até você. E o anjo da cura te diz agora: você não está sozinho. Eu escuto sua dor. Eu vejo suas lágrimas. Eu conheço seus medos. E assim como fiz com ela, eu posso fazer com você. Confie. A cura está vindo. A cura já começou. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário para ativar a energia de cura divina na sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa luz. Com amor, Sinais do Céu.